Já ouviu aquela frase que diz: "Mais na hora do aperto, é dos carecas que elas gostam mais"? Será mesmo? O que eu sei é que o consultório TN de hoje vai falar sobre calvície, uma condição que atinge mais de 40 milhões de brasileiros. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o médico Carlos Filho, especialista em transplante capilar, que já chegou por aqui. Boa noite, doutor Carlos, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo Felipe, Valentim. Minha filha se chama Valentina. Já vou começando a trazer um dado importantíssimo para vocês que estão nos ouvindo. A calvície atinge cerca de mais de 40% da população acima dos 40 anos e chega a atingir cerca de 60% da população por volta daquelas pessoas que passaram da meia-idade, Felipe. Nós estamos ali num dos países que tem uma calvície alta, cerca de mais de 40% das pessoas sofrem de calvície, sendo liderada aí no ranking mundial pela Alemanha e pela Espanha. Os países europeus são os que têm mais calvos. Doutor Carlos, quais os fatores que levam à calvície? A calvície, mais de 80% das pessoas são afetadas pela calvície que se chama alopecia androgenética, que é um fator, Felipe, hereditário, passado de uma geração para outra. Não é uma doença, é uma condição genética. E o restante das alopécias, elas são doenças, aí são inúmeras, como a alopecia fibrosante frontal, líquen plano, areata. A grande maioria tem tratamento. Nós podemos fazer os tratamentos clínicos, que são através de medicações, e podemos também fazer o tratamento cirúrgico através do transplante capilar pela técnica FUE, que é uma técnica que se chama fio a fio, que não deixa cicatriz linear, uma técnica segura, 100% indolor e que tem resultados incríveis na restauração da calvície. Doutor Carlos, quais são os primeiros sinais da calvície? Felipe, uma excelente pergunta. Para você que está em casa me assistindo, primeira coisa não é a queda do cabelo. Você vai sentir uma diminuição do volume. A haste capilar, o fio, ela diminui a espessura e também o crescimento do cabelo. Para quem é calvo sabe muito bem do que eu estou falando, que às vezes a região lateral, a região temporal e a região occipital cresce bastante. E o cabelo na sua região frontal, que é a tufa frontal, Felipe, o scalp médio, que é essa porção do meio, e a região da coroa, que se chama vértex, elas são afetadas e têm um crescimento lento. Então é o primeiro sinal. E principalmente olhar o histórico familiar, seu pai, seu avô, se são seus irmãos, seus tios, se são calvos. Se sim, você tem uma grande chance de ser calvo, Felipe. Se for unilateral, da parte só do pai ou da mãe, 50% de chance. Se for bilateral, 75% de chance. Então, daí, qual o momento certo de procurar um especialista, um médico ou outro profissional que possa ajudar nesse processo? Vamos lá. O momento correto é quando lhe incomoda. Pela literatura, nós recomendamos as cirurgias após 25 e 28 anos. Mas tem pacientes que com 18 anos já apresentam uma calvície intensa, já tem ali toda a região frontal tomada pela calvície, as entradas dos ângulos frontotemporais, porque o rosto, Felipe, eles são medidas. Queixo, nariz, meio dos olhos, meio do que a glabela, linha de implantação capilar, seja hairline ou linha anterior do cabelo. Quando você perde essas medidas, essa proporção, você tem uma desarmonia do rosto, porque o cabelo é responsável pela moldura do rosto. Então, quando você perde essas medidas e quando está principalmente lhe incomodando, é a hora certa de procurar o profissional para fazer o transplante. Porém, aos primeiros sinais de calvície, é importante fazer a prevenção, tomar cuidado através das medicações orais, tópicas, para prevenir a evolução da calvície. Perfeito. Doutor Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso TN. Eu que agradeço, meu amigo, e uma boa noite a todos que estão nos assistindo.